Boa tarde, Brasil! Brasil não, mundo, porque eu sou muito chique e tem gente do mundo inteiro que vê essa live, gente. É muito legal isso. Boa tarde pra todo mundo! Boa tarde, boa tarde. Eu tô toda brasileira hoje em homenagem às meninas da seleção feminina de futebol que estão disputando a Copa do Mundo Feminina. E eu estou torcendo por elas, então eu tô toda brasileira, toda orgulhosa do golaço, do jogaço que elas fizeram na semana passada. Então, ó, tô aqui, ó, torcedora do Brasil, toda torcedora. E aí, me conta como foi a semana de vocês. Ei, Paty, tudo bem? Como foi a semana? Como que vocês passaram? Vocês estão fazendo muita arte? Se tá frio, se tá calor, me conta aí, quero saber tudo de todo mundo. Me conta, Brasil. Vamos chamar o povo pra poder vir pra aula. Ei, meu bem! Vocês vão me ver, mas eu não tô aqui porque eu tô chamando, convidando a galera, tá? Mas aí vocês ficam por aí que eu tô chegando. Me conta aí se tá frio, se tá calor, se tá sol, se tá chuva. Como que tá o dia de vocês, a semana. Me conta tudo, quero saber tudo. Chama o povo pra poder vir assistir a aula, que a aula vai começar e a aula tá maravilhosa. Cadê a Dalma? Que tudo começou com ela, essa dúvida da aula. E através do questionamento dela, da dúvida dela, surgiu essa aula da semana incrível, maravilhosa, que eu espero que vocês gostem muito. Chamando o povo que gosta de arte de planta, que tá sempre por aqui nas aulas com a gente. Se você quer que eu te chame para assistir as aulas, você pode me mandar um privado, fala, Lari, me manda o convite, que daí eu te chamo também junto aí, pra você não esquecer nunca de vir assistir a aula com a gente. Tô chamando o povo, venha. Aqui achei minha turminha bonita. Vamos todos. Ei, gente, tudo bem? Esse frio aqui tá calor ainda, muito calor. Tô disfarçando com essa blusa de... Isso aqui é minha blusa de frio, ó. É o máximo de inverno que eu tenho por aqui. Ei, Dalma, tudo bem, meu bem? A aula hoje foi surgiu de um questionamento seu, né? Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou pincelar um pouco sobre cores hoje e falar um pouco também sobre combinações. Elise, tudo bem? E falar um pouco sobre combinações, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, que eu escuto muito vocês com esse tipo de dúvida, falando que, Lari, quando eu copio as cores que você faz, fica lindo. E aí, quando eu escolho umas cores, só Jesus na causa. E hoje eu vou ensinar pra vocês, Brasil, todos os truques para vocês aprenderem como combinar, como usar as cores a seu favor, como criar sensações através das cores e também como criar cores, Brasil, porque eu sou dessas, eu gosto de ensinar o trem inteiro, entendeu? Inteiro, brasileira, torcendo para as meninas, porque eu sou dessas também. E eu quero primeiro conversar com o pessoal que tá aí na live, que marcou o sininho. Vem, ó quanto material eu separei hoje pra gente poder fazer. E aí, para poder ilustrar o nosso trabalho de hoje, de quebra, a gente vai aprender a diagramar uma mandala simples, muito simples, mas a gente vai aprender a diagramar uma mandala para a gente poder usar o conteúdo de coloriometria ou de teoria das cores que a gente vai aprender hoje. Como eu disse, eu vou pincelar esse conteúdo. Esse conteúdo, quando eu aprendi na faculdade, eu estudei 6 meses, 1 ano, a faculdade inteira sobre ele. Então não tem como eu ensinar para vocês 5 anos de experiência de estudo em 1 hora de aula. Então, se vocês tiverem dúvidas ou se vocês tiverem curiosidade, tem um monte de link legal que eu posso passar para vocês estudarem e aprenderem um pouco mais sobre as cores. Tem livros também ensinando muito a coloriometria, como utilizar isso em nosso benefício. Tem todo um significado de simbologia de simbologia das cores, que também é muito sensacional. E as cores, elas causam sensações, Brasil. Elas causam alegria, elas causam apreensão, elas causam tranquilidade, elas causam um monte de coisa. Vocês já repararam que o hospital tem sempre tom azul, tom verdinho, um tom verdinho azul bem tranquilo, calmo? Por que será, né, Brasil? Porque isso traz isso pra gente. Os tons frios, né, que são os que eu vou falar daqui a pouco, eles trazem essa sensação de tranquilidade, de paz. E ao contrário do tom quente, que vem do sol, aquela coisa amarela brasileira, calor,
Ai, não é isso que a gente sente quando a gente pensa no sol, quando a gente pensa no vermelho, a gente já pensa logo numa fogueira quente? Então, é mais ou menos por aí que as cores também funcionam. Elas nos trazem as sensações que as cores da natureza nos remetem. Por exemplo, quando a gente vê um céu azul, todo azul, a gente se sente o quê? Em paz, né? A gente se sente bem tranquilo. Quando a gente vê a mata, a gente não se sente esperançoso, a gente não se sente reconfortado pelo aquele verde todo. Então, o verde, ele causa isso na gente. E aí, através dessas sensações que as cores na natureza nos provocam, a gente tentou, o olho humano, acho que é isso que faz, traz essas sensações também para a arte, para nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas roupas, para nosso tudo. Cor é vida, cor é luz e é sobre ela que nós vamos falar. Vou virar aqui o meu bagulho pra gente poder falar de cor, vendo cor, porque eu sei que eu sou colorida, mas a aula não é minha, né? A aula é da cor. Então eu vou virar aqui o meu estúdio de milhões. Ah, tá vendo? Meu ateliê quem tá de milhões é meu ateliê. Tá uma loucura isso aqui. Pera aí, deixa eu virar aqui, ó. Olha lá, ali tá bonitinha ainda. Ali ainda tem pé sobrando. Pera aí, deixa eu mudar aqui, igual eu faço toda semana. Eu fico imaginando quem vê isso gravado, esse momento aí do muda, vendo a minha cara de bro. Ai, Brasil, me perdoa. Me desculpa. Não queria causar esse tipo de constrangimento em vocês, tá? Perdoa, tia Lari, por essa vergonha. Pera aí, vamos acertar você aqui, tá bom? Tá bom, mamãe? Pera aí, vamos lá. Opa. Mão, cor, bora trabalhar. Então tá bom, então. Primeiro, eu quero contar pra vocês, vamos colocar aqui um cara que eu gosto muito de trabalhar com ele. E vai ser o nosso primeiro colega. Pera aí, deixa eu separar o meu primeiro colega de hoje. Já devia ter separado? Devia, mas pergunta se eu lembrei de separar o colega. Não lembrei. Vamos lá, aqui, ó. Esse aqui tá um bom colega? Não tá um bom colega. Peraí. Ah, aqui. Esse colega aqui que a gente vai falar dele hoje. Então, a gente vai começar com o começo. Primeiro, eu quero conversar com vocês se vocês sabem o que é cor, Brasil. Quem aí sabe o que é cor? Quando você pensa em cor, o que você pensa? Pode responder aí sem medo de ser feliz, hein? Responde aí pra mim, o que você pensa que é cor? Quando você pensa assim, qual é o significado da cor? Meu Deus do céu, o que é cor? Alguém sabe? Show, peça sim, amor. Cor, a primeira coisa que cor é, a cor é luz. Sem luz, a gente não tem cor. Se eu apagar a minha luz aqui, olha como é que a minha cor já fica xoxa. Se eu apago a outra luz, aí que vocês vão ver quase cor nenhuma. Porque a gente só funciona a cor quando tem luz. A luz, na verdade, é a cor, né? A cor é a refração da luz que os nossos olhos captam através da reflexão dessa luz nos objetos. É complexo, mas não é, né? Então vamos lá. Cor, ela é a impressão que a luz é refletida e absorvida pelos corpos e produz nos nossos olhos. Então, como assim, Lari? A cor é uma coisa que a gente reproduz nos nossos olhos. Então quer dizer que a cor não é física. A cor não existe, na verdade. Ela é só uma sensação. Mais ou menos por aí. A cor não é um fenômeno físico. A cor é um fenômeno fisiológico. E esse fenômeno fisiológico faz com que cada ser humano, cada animal, cada ser vivo perceba e veja essa cor de uma maneira única e tão especial. Porém, existem algumas convenções e algumas regras que fazem com que, quando a gente olhe, a gente saiba que essa cor aqui, ó, é o amarelo, né? A gente não tem dúvida de saber que ela é o amarelo. E a gente também não tem dúvida de saber que essa daqui é o azul. Essa daqui é o azul. E a gente também não tem dúvida de saber que esse cara aqui é o magenta, né? Que a gente usa. E que essas três cores que eu falei aqui, ó, elas são, na verdade, as cores primárias. O que é cor primária, Lari? A cor primária é aquela cor que não pode ser misturada com nenhuma cor. Nenhuma cor faz essa cor.
ela já está presente sozinha na natureza. A cor primária, na verdade, ela é a cor que é formada com o menor número de pigmentos. E aí, através dessa cor primária, você consegue, obviamente, formar todas as outras cores. Como eu já falei aqui, falei que a cor é um fenômeno fisiológico, que a cor não é um fenômeno físico, ou seja, né, a cor ela é subjetiva e ela também é individual, apesar da gente saber, todo mundo ter convencionado o que é o azul, o que é o amarelo, né? A gente sabe, né, gente? Pelo menos a gente acha que sabe, né? Ei, meu bem, boa tarde, tudo bem? E aí, esse cara tá aqui porque ele é um dos sistemas pictóricos que a gente consegue fazer a combinação das cores. O nome desse cara grande que tá aqui chama círculo cromático. E a gente tem algumas formas de apresentar esse círculo cromático e algumas formas de utilizar esse círculo cromático também. Esse círculo cromático, ele é composto por 12 cores. E essas 12 cores do círculo cromático, primeiro começam com as cores primárias. As cores primárias, hoje em dia, na convenção moderna das cores primárias, elas são essas aqui, ó. O amarelo, o ciano e o magenta. E com essas cores primárias, a gente consegue fazer a mistura e descender todas as outras cores da nossa paleta. Ah, Lari, então a primeira vez que você falou e agora você falou de paleta. Sim, o círculo cromático, ele é uma paleta universal que facilita muito a nossa composição de cor. E eu vou colocar ele na posição correta para a gente poder aprender o melhor sobre ele. Como eu falei, as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o magenta, quando misturadas, elas dão mais 3 cores pertencentes a essa nossa tabela, a esse nosso círculo cromático. E essas próximas 3 cores a gente chama de cor secundária. E as cores secundárias, elas são formadas por partes iguais da junção das cores primárias. Como assim, Lari? Deixa eu pegar o meu círculo cromático que eu fiz aqui de exemplo, para vocês verem que isso é possível. Ó, vou colocar aqui do lado da diagramação. O amarelo, se eu coloco uma parte de amarelo e uma parte de ciano, eu vou ter, consequentemente, o verde. Por quê? Porque se eu junto o amarelo com o ciano, eu tenho o verde. Uma parte igual para cada. Se eu junto o amarelo e o magenta, eu tenho o vermelho. E esse vermelho tem uma parte de magenta e uma parte de amarelo. Se eu junto o magenta e o ciano, que é o azul, para quem não sabe, o ciano eu tenho violeta, que é uma parte de ciano e uma parte de magenta. Vocês reparem que essa configuração me dá 2 partes, deixa eu tirar o zoom de novo, me dá 2 partes de cores em cada cor. Eu tenho uma cor, 2 cores, com 2 partes, por isso elas são as cores secundárias. As cores secundárias, elas são formadas por 2 partes iguais das cores primárias, sendo que, se eu juntar as 3 cores primárias, eu vou fazer marrom, tá? A gente tá falando de 2 partes, não de 3, tá bom? Ó, 2 partes das cores primárias. Então, com o azul e o amarelo, a gente faz o verde, com o azul e o magenta, a gente faz o violeta, e com o amarelo e o magenta, a gente faz o vermelho. Beleza? Até aí todo mundo ok, né? A partir daí, a gente tem, nesse mesmo círculo cromático, que é a nossa base de tudo, as cores terciárias. E essas cores terciárias, elas nada mais são do que cores formadas por 3 partes de pigmento. Sendo que esses pigmentos agora não estão mais em partes iguais. Por isso que a gente agora vai ter uma combinação de 6 cores terciárias. E essas cores, elas se formam a partir de 2 partes de amarelo e uma de azul. A gente faz esse verde um pouco mais claro. 2 partes de azul e uma de amarelo, a gente faz esse verde um pouco mais escuro. Aí vamos lá para a parte do magenta. 2 partes de amarelo e uma de magenta, a gente vai fazer
o laranja. E se a gente colocar 2 partes de magenta e 1 parte de amarelo, a gente faz o vermelho sangue, um vermelho vivo, muito forte, aquele vermelho do Natal, sabe? E aí, se a gente fizer a parte do azul, agora do ciano e do magenta, a gente vai conseguir o azul violetado e a gente vai conseguir o roxo. Essas são as últimas 6 cores que formam o nosso círculo cromático, que é o círculo, que é a tabela universal de cores, é a forma mais fácil de você combinar, de você estruturar as suas cores. Vai ser a forma mais fácil de você comprar a sua paleta, de você... Ou seja, vai ser mais fácil de você trabalhar com essa formação de cores. E reparem que essa formação, claro que a gente está mais dividido do que o arco-íris, é óbvio, mas que essa formação, ela também é a mesma formação que é espectrada no arco-íris. Porque, na verdade, os 7 tons do arco-íris, né, que Newton descobriu lá a reflexão através do prisma, essas 7 cores, decompostas de uma forma maior, elas formam o nosso círculo cromático. E tá aí mais uma prova de que a natureza é uma paleta de cores perfeita. Então, Lara, eu tô com muita dificuldade de combinar. Eu posso escolher uma cor da natureza e combinar igual tá ali? Pode. Pode ter certeza que você não vai errar na combinação da paleta. Porque quem sabe melhor combinar a cor é Deus, Brasil, sabe? Ele faz assim da melhor forma possível. E se a gente copiar ele, a gente vai acertar. Não tem problema. Mas, caso não tenha assim tanta inspiração divina para poder combinar essas cores, a gente tem alguns truques para poder fazer com que essa combinação fique um pouco mais fácil. E daqui uns dias ela fique bem instintiva, assim. Você não vai mais ter problemas com combinação. Vamos lá. Antigamente, meu bem, se você não impermeabilizar ele, acontece isso mesmo. Ele vai descascar, principalmente se ele ficar no tempo, né? Se você não invernizou, enfim, tem N motivos. Mas depois a gente fala disso. Vamos continuar aqui na nossa aula. Antigamente, a gente aprendeu na escola e também aprendemos nas belas artes clássicas que as 3 cores primárias, elas eram o azul, o vermelho e o amarelo. E aqui, a partir delas, a gente conseguia fazer todas as outras cores. Com o avanço das artes gráficas e também com a tabela de cores do livro de Gautier, de 1810, o que é o estudo da cor dele, a gente até hoje usa a mesma tabela de colorimetria que ele criou lá em 1810, que é essa daqui que a gente usa, usando o púrpura ou o magenta como cor básica, tá bom? Então, só para dar uma pincelada sobre isso, para vocês entenderem. E o nosso atual sistema é o ciano, magenta, amarelo, preto, que é aquele mesmo das impressoras de hoje em dia. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês me perguntem, que eu também mando alguns artigos para que vocês entendam mais sobre isso. E agora, vamos, enfim, combinar as cores. As cores, elas são classificadas em um conceito de acordo com a temperatura. No início da aula, eu falei para vocês que as cores, elas causam sensações na gente. E que essas sensações podem ser facilmente sentidas quando a gente olha para essas cores lá na natureza. Quando a gente pensa do gelo e do branco, quando a gente pensa do azul claro e do gelo, que a gente sente já um frio, ou quando a gente sente o frescor de um vento, a gente também pensa no azul. Quando a gente sente a paz, a tranquilidade, a gente pode estar dentro de uma floresta, a gente pode estar perto de um barulho de um rio. E essas cores, elas nos transmitem uma sensação de quê? De calor ou de frio? O que vocês acham? Essas cores que eu falei agora. Agora a gente vai pegar um círculo cromático. A gente já chega lá. Agora eu vou pegar um círculo cromático um pouco mais completo, que ele está dividido nas 12 cores formadas pelas cores primárias, secundárias e terciárias, e também ele está
tonalizado, de mais claro para o mais escuro. Então, a gente tem aqui alguns tons divididos na mesma configuração desse daqui, tá vendo? É a mesma configuração, só que aqui agora a gente está trabalhando com tons mais claros e mais escuros e com o primeiro conceito de combinação, que são cor quentes e cores frias. As cores quentes, que são do lado esquerdo do nosso círculo cromático, elas são aquelas cores que tem um fundo cheio de amarelo. Então, a gente pensa no amarelo, a gente pensa no laranja, a gente pensa no salmão, a gente pensa na abóbora, a gente pensa na gama de vermelho, a gente pensa na gama do rosa e a gente pensa quase em um pouquinho da gama do roxo, um pouquinhozinho de nada, a gente pensa na gama do roxo, como sendo essas as cores quentes. E são quentes por quê? Porque também na natureza elas nos remetem a esse tipo de sensação. Pensa na cor do fogo, pensa na cor do sol, como o sol é quente, como o sol brilha nesses tons aqui, né? Então isso daqui, ó, é usado para poder ter a sensação de alegria, de euforia, a sensação de movimento, a sensação de calor. Já repararam como que as grandes empresas de alimento, elas são todas voltadas para esses tons? São todas voltadas para os tons quentes? Por quê? Porque isso aqui dá fome, Brasil. Você vê isso aqui, você já logo dá... Ai, me dá vontade de tomar um café, me dá vontade de comer alguma coisa. Por quê? Porque as cores quentes, elas despertam isso na gente. E do mesmo jeito, essas cores aqui, elas são usadas para ambientes mais tranquilos. Elas são usadas nas paredes das escolas, nas paredes dos hospitais, elas são usadas nas paredes, de lugares onde a gente precisa de tranquilidade, onde a gente precisa de calma, onde a gente precisa de paz, onde a gente precisa a sensação que o mundo está bem quieto, que está bem calmo. E essa combinação funciona muito bem. Você pode fazer um trabalho pensando só nas cores quentes, assim como você pode fazer um trabalho também pensando só nas cores frias. Isso é um tipo de combinação usando a paleta do círculo cromático que vocês vão se dar muito bem, que é muito boa de se fazer. Falei das cores quentes, falei das cores frias, dei os exemplos do sol, da água, do mar, de tudo isso. E agora, indo para o círculo cromático novamente, a gente vai falar um pouco sobre as combinações possíveis desse círculo cromático aqui. Porque, Lari, beleza, a gente tem aqui o círculo cromático. E agora, como que eu faço para poder combinar as cores? Como que eu faço para poder fazer com que a combinação fique legal, para que não fique brega, para que fique alegre, para que cause calma, que cause alegria, que cause euforia, enfim, esse tipo de coisa. Então, o primeiro tipo de combinação que a gente tem é a combinação monocromática. O que é uma combinação monocromática? A combinação monocromática é aquela combinação que a gente faz utilizando apenas um tom. A gente vai pegar um dos tons do nosso círculo cromático, o verde, e a gente vai descer esse tom e utilizar nessa nossa paleta de combinação monocromática verdes do claro para o escuro, ou do escuro para o claro, beleza? Essa é um tipo de combinação monocromática. E para que essa combinação não fique monótona, para que ela não fique chata, você pode utilizar o branco e o preto como detalhes, para que você possa realçar o seu tipo de combinação. Como exemplo, foi o Reels da nossa live, da nossa aula, da chamada da nossa aula, que eu fiz uma mandala de combinação monocromática do espectro verde. Olha como que eu utilizei 2 tons do verde, eu peguei um tom mais escuro e um tom mais claro do verde, e eu alternei esses tons fazendo um outro tipo de combinação que é de baixo e alto contraste. Eu fiz um alto contraste, eu alternei esses tons e utilizei os detalhes usando o branco e o preto. Você também poderia fazer essa combinação em qualquer um dos espectros do seu filtro, do seu círculo cromático. Essa é uma combinação monocromática. Beleza? Todo mundo entendeu o que é uma combinação monocromática?
E funciona, viu, Brasil? Muito, funciona muito. Fica chique, elegante, bonito. Depois da combinação monocromática, a gente tem a combinação feita por cores complementares. Ai, Lari, o que é cor complementar? Cor complementar, como que eu vou explicar para vocês o que é uma cor complementar? Mas aí vocês vão entender assim. É aquela cor que quando elas se juntam, elas se anulam. E o que é se anular no sentido da cor? Se anular é formar os tons de terra. Você já percebeu que quando a natureza ela entra em decomposição, todos os tons se decompõem juntos, o roxo, o rosa das flores, as penas dos pássaros, o branco do osso do passarinho e a pedra, e tudo se decompõe e a terra fica que cor, Brasil? Qual é a cor da terra? Marrom, não é? Então, quando a gente tem a junção de todas as cores, a gente tem essa gama maravilhosa dos terrosos, dos marrons. E essa complementação que faz com que a junção dele vire o marrom, que são as cores complementares. E para que se elas se... Eita, Brasil! Para que elas se complementem, a gente tem que usar as cores opostas no nosso círculo cromático. Como assim, Lari? Como assim cor oposta do círculo cromático? Agora a gente vai pegar o nosso palito de picolé para que ele ajude a gente, Brasil. Ó, cores opostas do nosso círculo cromático. Diretamente, o verde, ele tá em oposição com o vermelho. Ó, olha só, como diretamente ele causa essa oposição. Assim como, diretamente, esse tom de azul se opõe ao laranja. Assim como esse tom de verde se opõe ao magenta. E assim como esse tom de roxo se opõe a esse tom de amarelo. Deixa eu pegar a nosso outro círculo aqui. Peraí, Brasil, cadê ele? Aqui, vamos lá. Volta comigo. Vamos lá. Ó, as cores que estão diretamente opostas no nosso círculo, elas são chamadas de cores complementares. Ó, olha só. Ó. E essas cores complementares, elas funcionam absurdamente bem juntas. Muito bem juntas. Você pode pegar, fazer uma complementação usando vários tons do pigmento e juntando eles em harmonia numa obra. Vou dar um exemplo. Eu usei essa complementação, tá vendo? Ó. E com o mesmo desenho, é o mesmo desenho, tá? Ó, é o mesmo desenho. Eu fiz essa outra mandala. Utilizando a complementação, a regra de combinação de cores complementares. Eu utilizei, como eu falei para vocês, tons diferentes na complementação e eu alternei também causando um grande contraste, um alto contraste. Ó. É o mesmo desenho, só que feito só com cores e combinações diferentes e mudando o tipo de forma da mandala. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ó. E essa é uma combinação de cores complementares. E aí, a gente também tem uma outra combinação que ela chama de combinação análoga. O que é combinação análoga? Combinação análoga é você usar as cores que estão seguidas no seu círculo cromático. Então, você vai fazer uma combinação usando cores subsequentes no seu círculo cromático. Se você fechar o arco-íris e botar ele na ordem certa, não deixa de ser uma combinação análoga. Mas, geralmente, as combinações análogas, elas são feitas de uma cor principal, duas cores de detalhes. Geralmente, elas são feitas em tríades e são feitas com cores subsequentes. Ó,
Você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode... Tem milhares de combinações, mas elas são combinações que elas seguem a roda do círculo cromático. E utilizando o mesmo desenho, eu também fiz uma combinação usando o espectro do amarelo até o laranja, para a gente poder criar uma combinação monocromática, utilizando o mesmo desenho. Vamos lá colocar aqui nosso outro exemplo de combinação. Ó. Utilizando os nossos exemplos de combinação. E a combinação análoga, ela é muito, muito, muito legal para você fazer coisas em degradê, para você fazer o sombreado. Lembra quando a gente faz o sombreado? Eu tenho um aqui. Ó. Sempre que eu peço para vocês fazerem o sombreado do amarelo, eu falo pra gente sombrear com laranja, que ele vai criar um destaque, um alto contraste, e ele vai criar uma combinação em analogia. Ó, olha lá como fica legal. Tá vendo? Ó. Outra combinação que você poderia utilizar aqui, que também serviria em analogia, se você utilizasse o fundo laranja e a combinação final fosse o vermelho, também seria em analogia. E você também utilizaria esse degradê da combinação em analogia, que funciona muito bem, principalmente para fazer sombreado. Ela funciona muito bem para você marcar detalhe. No meu tipo de trabalho, é a que eu mais gosto de combinar, por analogia. Por exemplo, Ai, meu amor, obrigada, que delícia. Cafezinho Brasil. Sofia de Deus. Uma combinação que eu deixei aqui pra gente poder fazer agora, que ela também é feita em analogia, e ela não é uma combinação previsível, como a combinação do laranja e do amarelo. Ela não é uma combinação previsível, porque quando a gente pensa nessas duas cores, a gente não imagina elas em analogia. Então, hoje eu vou mostrar para vocês que a combinação em analogia, ela não precisa ser tão óbvia assim, igual a gente pensa. Vou utilizar, vai ser rápido, tá, gente? É só um exemplo. Eu vou usar o magenta no azul. Olha ele aqui, ó. Eu vou usar essa analogia. Olha como que a gente sai do óbvio da caixinha, que seria a analogia do azul escuro, né? E a gente ainda consegue uma combinação muito bonita, fugindo desse lugar comum, né? Que foi a mesma coisa que eu fiz quando eu fugi do lugar comum. Não usei esse laranja, já puxei logo pro vermelho maior, entendeu? Ó, eu fiz a analogia suprimindo o azul escuro, indo direto pro laranja. Porque, na verdade, quando eu junto esse azul com esse, a gente forma esse, né? Então, ele tá aqui embaixo também formando essa gama de cor. E fica uma combinação não óbvia, muito bonita. Da mesma forma, a gente poderia usar uma combinação... Eu não tenho mais o amarelo aqui. Peraí, deixa eu ver uma que eu tenho. Pronto, pra gente fazer uma combinação em analogia, assim, bem gritante. Não tem mais o amarelo. A gente poderia fazer um sombreado do amarelo no roxo, que também ia ficar muito interessante. Só que eu já sombreei todos os amarelos, não dá mais. Então, hoje a gente aprendeu já a combinar por cores quentes e cores frias. A gente já aprendeu a combinar por analogia. A gente já aprendeu a combinar por monocromático. A gente também já aprendeu a combinar por cores complementares. E não se esqueça que cores complementares são aquelas que estão diretamente opostas no seu círculo cromático. Depois da live eu vou deixar todos esses impressos no story para vocês tirarem print, tá bom, gente? E terem aí com vocês também, que é muito interessante. Se vocês quiserem tentar aí na casa de vocês
fazer esse círculo cromático, ele é maravilhoso, principalmente como paleta de realização de cor. Por aqui você consegue ver a combinação toda, é muito, muito legal. E você não precisa necessariamente parar na terceira camada. Você pode continuar combinando as cores e subindo as camadas, porque é infinito isso, né, gente? Vocês sabem que a combinação é de milhões. Vale milhões e é de milhões. Então tá, a gente falou complementar, monocromática, a gente já falou... Agora a gente vai falar de analogia, a gente já falou. E agora a gente vai falar de harmonia, tríade. A tríade, vamos lá. Agora eu vou precisar de mais palito, Brasil. O triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais. Então aqui, ó, a gente tem o nosso palito posicionado no nosso círculo cromático, formando um triângulo equilátero de 3 lados iguais. E vocês percebem que eles se estacionam em cores fixas e pré-determinadas? Se você fizer isso, ó, ele vai mudar a cor de novo, ó. Aí ele vai essa, essa e essa. Se você fizer isso, ó, ele vai de novo mudar a combinação. Ó, essa e essa. Essa é a combinação em tríade ou em triângulo, triangulada. E essa combinação é uma combinação muito legal para a gente poder fazer mandala, porque a gente consegue fazer um efeito de colorido muito alegre, muito vibrante e que não necessariamente está no óbvio. Essa combinação a gente vai fazer ela junta daqui a pouco, quando a gente for fazer a nossa mandala, tá bom? É a combinação em triângulo que a gente vai fazer juntos. E uma outra combinação que a gente também tem é a combinação agora em quadrado. E essa combinação em quadrado, ela também se estaciona em 4 cores. Se você for rolando o seu quadrado no seu círculo cromático, você vai ver que ela vai tendo cores novamente novas e cores pré-estabelecidas, pré-determinadas, que funcionam muito bem juntas. Por quê? Porque elas juntas se anulam, como eu já falei para vocês, elas se complementam, tá bom? Então, essa é uma combinação que funciona muito. Outra combinação que funciona muito é a combinação do retângulo. É você pegar o retângulo e usar as cores que estão formadas no retângulo. Essa combinação, a gente também pode chamar ela de duplo complementar. Por quê? Porque ela pega 2 cores que são complementares ou opostas e se unem para fazer a combinação da harmonia. Cadê a peça que eu fiz? Perdi, tá aqui. E essa eu usei também o mesmo desenho de mandala e eu usei uma combinação duplo complementar, onde eu usei o laranja. Vamos colocar aqui no laranja. Vamos lá, colocar no lugar certo. Espera aí. Onde eu usei a combinação duplo complementar. E eu intercalei esses complementares usando o mesmo desenho de mandala. Ah, Lari, por que você toda hora tá falando isso? Que você tá usando o mesmo desenho de mandala? Porque a mandala, ela é assim, ela é maravilhosa, mágica, sensacional. Ela, quando você faz um risco, dependendo das cores e do movimento, dos detalhes que você coloca, você tem uma obra totalmente diferente. E dependendo das combinações que você faz, você causa sensações totalmente diferentes também nas pessoas. E essas combinações vocês também podem usar em qualquer tipo de obra de vocês. Por exemplo, aqui uma tríade, ó, quer ver? Ó a tríade aqui. Se fosse assim, ia ser melhor ainda. Eu podia ter usado esse tom de verde, que ia ficar melhor. Mas eu usei esse, ó. Ó como não é história.
como que são cores totalmente diferentes e elas se complementam e formam uma combinação muito legal. E eu coloquei os detalhes numa complementar do fundo e o branco para poder evidenciar o detalhe. Érica, eu não sigo sempre o círculo cromático, não. Hoje em dia, conforme a gente vai se habituando, você tem as suas combinações preferidas, o seu estilo de cor, e aí você faz as combinações de acordo também com a sua intuição. Você não precisa necessariamente seguir esse círculo cromático, mas quando você tem dúvida do que fazer, ele é uma ferramenta para você não perder tempo combinando, para você não perder tempo comprando tinta errada, para você não perder tempo, para você não perder tempo, essa que é a verdade. Porque, por exemplo, você vai comprar um vermelho, aqui, então cadê aquele outro círculo de tons? Ó, você vai comprar um vermelho para sua paleta, que geralmente a gente escolhe um tom vermelho, a gente escolhe um vermelho nem mais claro, nem muito escuro. A gente escolhe um vermelho do meio do caminho. Mas a gente sabe que a gente, para fazer uma combinação em monocromático, é legal a gente ter um vinho na paleta, porque ele vai fazer um monocromático com vermelho bem bonitão, né? E a gente sabe que se a gente for acrescentando branco nesse vermelho, a gente tem os tons subsequentes, né? Então a gente não precisa necessariamente descer esses tons comprados. A gente pode só acrescentar branco. E como o vermelho, ele tá aqui, se a gente sabe que a gente tem combinações que são aqui. Desculpa. Que é a combinação monocromática, que é uma combinação que você utiliza só subir e descer o tom desse único tom. Então é legal você ter, por exemplo, um mais claro e um mais escuro, para que você faça essa combinação monocromática, para que você tenha essa possibilidade. Você sabe que você vai ter combinações análogas. Você precisa ter todas as cores? Não, se a gente já sabe que consegue fazer todas as cores, na verdade você precisa ter o magenta, o azul e o amarelo, né? Todas as outras você faz. Mas você sabe que você vai ter que ter combinações análogas. Então, se você vai fazer uma analogia, adianta para a analogia dessa parte aqui você comprar o roxo? Não adianta, a não ser que você faça uma triangulação. Mas não é o que você está querendo agora. Você já sabe que as cores complementares funcionam absurdamente. Então, se você vai comprar um amarelo, é legal você ter um magenta, para que você possa usar o amarelo e o magenta juntos, para que você tenha essa combinação perfeita, né? Então, até o círculo cromático, ele te auxilia, inclusive, na compra da sua paleta de cores. Ele vai facilitar a sua vida na hora de você... Vai gastar menos dinheiro comprando tinta errada, tinta à toa, sabe? Que isso acontece muito, 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 muito. Muito, 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 né? E aí, ó, aqui a gente tem a combinação que é o complemento dividido, que a gente vai usar a ideia da cor de cima e não vai usar o complementar diretamente ligado a ele. A gente vai criar a analogia com o complementar. Tá vendo? É um outro tipo de combinação. Aí a gente também tem a combinação que é a dupla complementação, que foi a que eu ensinei pra vocês, ó. E a combinação equilátera, do triângulo equilátero, que são as tríades, olha só. Você roda, igual eu mostrei pra vocês, as pontas do triângulo, a cor vai parar direitinho na combinação que você tem que usar. Então você não tem nem muito o que pensar, sabe? Já pensaram pra você, já tá pronto e vai funcionar. Você tem como fazer combinações que trazem e demonstram sensações para as pessoas. E através disso, você vai ter que, como se diz, ver os significados mais simbológicos das cores, a simbologia delas. O que cada uma traz para você conseguir também esse tipo de sensação. Mas, mudando de papo pra ganso agora, que eu já falei muito. E a gente vai fazer uma combinação triangulada. E antes a gente vai desenhar uma mandala. E para desenhar essa mandala junto com vocês, a gente vai precisar de compasso, de régua e de lápis, no caso lapiseira.
Podia ter uma régua menor? Podia, Brasil. Esqueci lá na loja? Não, eu trouxe. Régua menor. Agora, depois que vocês tiverem dúvida nas cores, vocês me perguntem que eu explico um pouco melhor ou com um pouco mais de calma. Tá bom? Ihu! Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir o nosso tamanho de suporte que a gente vai usar. E eu peguei mais um suportezinho do tamanho desses que a gente vai usar, igualzinho aqueles outros que eu fiz. Eu coloco uma alça de couro com um parafusinho e aí fica bem bonitinho de pendurar, tá bom? Então, ó, pra gente poder fazer o nosso desenho e não errar o tamanho do nosso suporte, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai marcar esse suporte aqui no nosso papel, tá bom? Ó. Marcando esse suporte no nosso papel, agora a gente vai cortar esse nosso papel. Essa parte da aula vale ouro, hein, Brasil? Presta atenção que é sucesso máximo. Que bom, fico feliz. Pronto. Vai chegar na aula mais legal. Depois você vê a teoria e agora a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, esse aqui é o nosso tamanho de suporte. Opa, tá pintado. Não quero pintado, eu quero apintar. Fica aí, benção. Ó, beleza? A gente já sabe que esse é o nosso tamanho de suporte. E a gente não vai riscar a nossa peça nunca, 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 nunca risca aqui. Nunca, tá bom? Acho que vocês entenderam, né? Nunca. Acha mais ou menos o meio do seu negócio. Vamos ver mais ou menos onde é o meio. Meçam aí bonitinho onde é o meio, mas eu acredito que o meio é aqui. Eu tô bem treinada de meio já. E antes, deixa eu só botar um ponto aqui para não me perder. E antes da gente falar um pouco sobre a gente fazer a nossa mandala, vamos falar um pouco o que é a mandala, né, Brasil? Cadê meu papel da cola da mandala? Tá aqui. Eu colo também, tá? Eu estudei pra passar pra vocês. Tem minhas colinhas aqui. Quando você pensa em mandala, o que você pensa? O que você pensa assim? Nossa, que mandala bonita. O que vem na sua cabeça? A primeira coisa da mandala. Pra ter mandala, precisa ter o quê? Me conta aí, Brasil. Enquanto vocês vão falando, a mandala é uma parada muito legal, né? Que ela tem simbologia em várias religiões, tem vários significados, tanto significados físicos quanto significados espirituais. Quem tiver mais curiosidade, depois dá uma olhada o que significa a mandala nas mais diversas religiões do mundo, vocês vão se surpreender. Mas falando do ponto de vista simbológico, a mandala ela é um símbolo de integração e um símbolo de harmonia. Por quê? Porque a gente consegue ver que aqui, dentro dessa mandala, a gente tem muitas figuras que elas se formam, se unem para formar essa mandala e elas trazem pra gente essa sensação de integração e essa sensação de harmonia. Também essa sensação de espiritualidade. Verdade, você tem toda a razão. Para os hinduístas e para os budistas, a mandala ela representa exatamente isso, a cura e a espiritualidade. E ela também representa como se fosse a representação do ser humano e do universo, uma coisa, uma parada meio de integração mesmo, tanto que em muitas igrejas, em muitos templos, durante as práticas de meditações religiosas, a gente tem as mandalas presentes, né? Nas igrejas católicas, a gente tem elas presentes nos grandes vitrais que iluminam as igrejas, né? Nos templos hindus e budistas, os monges, eles meditam fazendo aquelas lindas mandalas de areia, né? Então, elas são símbolos de esse símbolo aí, que eu não consegui falar, religiosidade, falei Brasil, de fé, né? E de concentração. E aí, mas antes delas serem tudo isso, ela tem um significado físico,
né? E quando a gente pensa em mandala, a gente pensa em quê? Ah, minha filha, essa aí é a geometria sagrada, daqui a pouco eu falo dela. Quando a gente pensa em mandala, a gente pensa em quê? A gente pensa em círculo, Brasil. Porque as mandalas, elas são circulares. E mandala em sânscrito significa círculo. Olha o que a gente descobriu. Que mandala é círculo. Sim, mandala é um círculo. Só que elas são círculos quadrados, retângulos, são figuras concêntricas que elas se sobrepõem e formam harmonicamente esse desenho maravilhoso. Então, elas são, na verdade, a junção do ponto de vista físico, né? Elas são formas geométricas concêntricas e múltiplas de 4. Para você não errar quando você faz uma mandala, você tem que dividir os seus espaços em múltiplos de 4. Por quê? Para que você consiga usar esse tipo de artifício aqui, ó. Unir dois espaços e transformar em um. Porque daí você não vai ter pontos sobrando nessa mandala. Você tem a geometria perfeita através de múltiplos de 4. Tá bom? Então, pra vocês não esquecerem, quando vocês forem desenhar mandalas, elas têm que ter pontas que sejam múltiplas de 4. Tá bom? E eu já ensinei também que a mandala, elas são o quê? Círculos. Então, pra gente poder desenhar uma mandala básica hoje, simples, a gente vai começar desenhando um círculo. Deixa eu medir o tamanho do meu círculo aqui, porque eu quero fazer exatamente a mesma mocinha. Ó, vamos começar com um círculo maior que vai definir o tamanho total da nossa mandala, beleza? E sem tirar o nosso compasso do centro. O que mais na natureza que remetem em mandalas para vocês? Vamos pensar aí, tem mais coisa, né? Só suculenta não. Nós vamos fazer mais círculos concêntricos que vão nos ajudar a delimitar a nossa área da mandala. Beleza? E aí eu disse para vocês também que as mandalas, elas têm que ser feitas em múltiplos de 8. Elas têm que ser, múltiplos de 4. E para isso, quem assistiu a aula passada e a gente fez a flor, qual foi a primeira coisa que a gente fez para poder fazer uma flor? Vocês lembram? Que a gente fez uma pétala em cima, a gente fez uma pétala embaixo. Aí a gente fez uma pétala do lado, a gente fez a pétala do outro. A gente fez uma pétala do outro, a gente fez uma pétala do outro. A gente fez uma pétala do outro, a gente fez uma pétala do outro. Vocês lembram disso na aula passada? Aí uma mandala aí, ó. As flores, elas são mandalas. E elas são a minha grande inspiração na hora de fazer as minhas mandalas. Então, como não poderia ser diferente, a gente vai fazer uma mandala floral, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dividir a nossa mandala em 4. Essa divisão, ela tem que estar perpendicular e certinha, sempre baseada no centro da sua mandala, tá bom? Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. Com o tempo, isso fica bem fácil de você visualizar e fazer, tá? Eu prometo pra vocês. Pra gente poder fazer uma mandala igual aquela que eu fiz, ou semelhante, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar a marcação do círculo. Porque na marcação do círculo, eu utilizo um espiral. Para essa mandala que a gente vai fazer hoje, né? E agora, nesse buraco, tá vendo aqui que tem uns buraquinhos? Ó,
Nesses buraquinhos, a gente vai fazer as nossas primeiras formas. Gente, não tá no lugar muito certo, porque a gente tá fazendo com pressa. Quando vocês fizerem aí na sua casa, é legal que vocês usem a régua legal, façam um medido certinho, para que ela fique simétrica, porque mandala é simetria, tá bom? Ó. Beleza? A gente já tem a nossa segunda parte da nossa mandala. Para a gente fazer essa terceira parte e para que ela fique de uma forma diferente, o que a gente vai fazer? A gente vai novamente dividir essa parte no meio. Vou dividir no olho aqui, aí vocês sabem que tem que ser feito dividido no meio certinho. Ó, por que a gente não pode desenhar a mandala direto no papel, na peça? Como que a gente ia ter esse monte de apagado daqui pra lá? Imagina que beleza que ia ficar. Você tem capacidade de desenhar na peça isso? Não tem, né, Brasil? Então, ó, agora, como mágica, eu quero que vocês peguem do ponto de início do círculo até o ponto final de inserção do nosso pedaço aqui. E aí a gente vai fazer, ó, englobando as pétalas que estão lá embaixo, ó. Vamos pular agora. Vamos fazer aqui pro outro lado. Vai ser uma loucura, vai ficar lindo. Ó, esse aqui tá torto, a gente arruma. Ei, Lu! Achei que não ia vir ver aula. Falou tanto que queria aprender da cor. E agora, a gente faz a mesma coisa, ó. Só que sobrepondo os coleguinhas. A simetria você consegue com treino e você também consegue essa simetria através dos lugares, ué. Não tem muito como. A mão vai sozinha, não tem muito como errar. Porque tem um espaço delimitado, entende? A gente não tá fazendo achando. Tá um espaço certinho delimitado. Então não tem muito como errar. Aí, para que você não se confunda, o que você não quer, você apaga. Só de apagar, ó como já muda completamente a impressão do desenho. E aí você vem e reforça. Ah, olha elas. Sei. Tá bom. Que bom, meu bem. Fico feliz. E aí, agora, você tem possibilidades ou de seguir a mesma linha ou de fazer linhas opostas. Ó lá. Ou fazer nas duas linhas, porque você não precisa necessariamente seguir a de baixo. Então, aqui, ó, a gente tem mais um outro ponto. E agora a gente vai seguir desse ponto aqui, ó. Vamos até o ponto de cima, ó. Vocês conseguem ver que eu paro lá na junção, vou de uma junção a outra. Então, não tem como, entendeu, amiga? Ficar muito torto. Porque você tem como visualizar. Ó.
Tudo começa numa boa medição. Se você medir direitinho no início, isso aqui vai dar certo. Ó. Parece que vai dar um nó na cabeça da gente, mas não vai, né? Pode ter certeza. Ó, agora a gente vai apagar novamente o que a gente não vai utilizar. Eu não quero utilizar esses aqui, eu fiz só para vocês verem. Eu vou utilizar só as pontas que estão intercaladas. Então tá, então aqui a gente pode apagar. E para que essa mandala se sobressaia e vocês consigam realmente ver esse desenho, a gente vai fazer uma cobertura de caneta. E tá aí um risco de mandala básico, bem básico. Fez esse com pressa, ele não está totalmente simétrico. Então, a gente vai usar o que eu estou utilizando aqui nas minhas mandalas, que é o amigo daquele feito com calma, tá bom? E para isso, agora vem o truque. Lembra do nosso suporte? Que a gente vai fazer a nossa arte nesse suporte? Então tá. Então agora a gente vai pegar um carbono, que pode ser um carbono de costura ou pode ser um carbono de carbono mesmo, normal. Eu utilizo o carbono de costura porque ele é vermelho e amarelo, então ele suja menos a minha peça na hora que eu vou fazer a transferência. Então eu prefiro usar o de costura, mas você pode usar aquele carbono azul, preto, marrom, sei lá, roxo, sei lá a cor que é o carbono. Ó, vamos colocar aqui o nosso carbono. E agora a gente vai achar a nossa peça aqui, que eu já tenho até a sujeirinha no truque aqui, ó. Tá vendo? Ó, marquei aqui, tá vendo? Pra eu não errar. E aí agora com lápis, com ponta. Tem que ser lápis, não pode ser lapiseira, pode ser caneta também. Vou fazer a caneta pra gente poder ver onde a gente já passou, tá bom? A gente vai fazer essa cobertura das estruturas da nossa mandala. Vamos lá. Mandala é muito legal de fazer, Kelly. Você vai curtir. Sem contar que, como são movimentos repetitivos, você viaja, assim, sabe? Você consegue se concentrar em coisas que você nem imagina, pensar em momentos da sua vida que, enfim, é uma terapia a construção de mandala, né? E é impressionante como que as nossas mandalas, elas criam uma identidade muito particular, assim, sabe? Se você olhar as minhas mandalas na loja, elas são muito semelhantes. Por quê? Porque essa é a minha mandala pessoal. Essa é aquela que eu me identifico. E isso conta muito, tá? Passamos nosso carbono. Aí agora, como mágica... Ó, mandalinha ali, Brasil! Sambadinha da mandala. Então tá bom, agora vamos parar de
palhaçada e vamos... Cadê o nosso círculo cromático pra gente poder fazer a nossa combinação? Como eu falei com vocês, agora a gente vai usar uma combinação triangulada. E para isso, a gente pode usar a complementação em decomposição ou a gente pode usar a complementação, a triangulação equilátera. Então, vamos ver aqui qual que combina com os meus tons de caneta que eu tenho aqui para poder usar com vocês, entendeu? Por quê, Brasil? Porque é o que a gente tem que ser rápido hoje, ó. Então, vamos ver aqui. Esse daqui não tem caneta, esse aqui, Tia Lari, tem caneta, ó. Ah, Brasil! Aqui também eu tenho caneta, ó. A gente pode fazer uma triangulação. Vamos pegar aqui uma triangulação aqui. Será que a gente vai pegar essa? Ou a gente vai pegar essa? Essa a gente já usou. Então, a gente vai vir aqui, ó. Tá. Vamos usar isso aqui. A gente vai de azul, a gente vai de pink, rosa pink magentado e a gente vai de amarelo. Por mim, eu usava verde. Então, a gente vai usar verde, eu acho, hein? Vou fazer... Eu tô rebelde. A gente vai triangular aqui, ó. Ó. A gente vai triangular o laranja, o verde... e o azul. Vai ser essa a nossa triangulação. Não vou mexer com o amarelo, não. E aí, como a gente tá usando essas cores, a gente também pode utilizar tons mais claros e mais escuros das mesmas, para poder compor detalhes, tá bom? Essa caneta que eu tô utilizando chama caneta Posca. E a caneta Posca é uma caneta que tem uma tinta com uma consistência muito semelhante à látex e que ela funciona muito bem nas superfícies que a gente trabalha. É sim, caneta Posca. É, né? Essa caneta é sonho mesmo. Antes, pra conseguir, era uma luta, meu filho. Era uma brisa. Assim, Kelly. Ei, meu bem, tava sentindo sua falta. A 5. As cores eu sempre compro 5. Aí eu tenho pontas diferentes da branca, da preta,
Da branca e da preta. As outras eu tenho, mas não precisa não. Gastei dinheiro à toa. Um kit bom de posca hoje em dia deve estar saindo mais ou menos por uns R$450. Mas aí você tem muitas canetas com o kit bom. Você pode usar, por exemplo, as cores do círculo cromático para você comprar suas poscas, né? Eu acho que você vai ter um bom ganho usando as cores do círculo cromático. Quando eu compro de 2 em 2 anos, por aí. Aí eu compro muitas de uma vez. Eu tenho estoque, né, por causa do ateliê e tal. Aí, ano passado, essa caneta aqui não tinha. Não, essa não, cadê? Essa aqui. Não tinha em lugar nenhum no Brasil. Não tinha, não tava achando no mundo ela. Tava difícil de achar. E eu tinha a minha, eu consegui, por causa desse estoque que eu faço, eu consegui até chegar na importadora para poder comprar. Então, ufa, viva a caneta Posca. E aí agora a gente vai utilizar um verde mais escuro. Não, vamos no azul, igual eu falei, na triangulação. Vamos lá. Por mim, eu utilizava um duplo complementar. A gente ia fazer aqui uma composição complementar. Se a gente usasse o verde escuro aqui agora, a gente ia fazer uma composição complementar e também utilizando outros tons dentro de uma mesma complementar, né? Com mais tons. Mas esse azul aqui ficou legal. E a Posca... 5 Amore, ó. Essa aqui, ó, PC5M, é a que eu tenho em mais tamanho. Ela tem lá outros tamanhos, ó. Tá vendo? Aí, a preta e a branca eu tenho de todos os tamanhos. E as coloridas só nesse. São muito duráveis. E vocês estão vendo que a cobertura é instantânea, né? Eu não preciso ficar passando 1000, né? 1000 vezes, ó. Instantânea a cobertura lá, ó. E vocês percebem que como eu tô usando a Posca, eu não retorno enquanto ela não estiver seca. Por exemplo... Não é assim que colore com Posca. É assim, ó. Entendeu? Já falei. Eu vou te contratar, amiga, como minha moderadora. Ó. Essa é a cor base da nossa mandala. Agora, enquanto ela dá uma secada básica, eu vou reforçar esse miolo laranja. Eu não curti o tom que ele ficou. E aí, como a gente fez isso nele agora, a gente vai fazer a cobertura dos detalhes agora com uma posca fina. E na composição dos detalhes, você pode usar outras figuras geométricas. Você pode continuar com triângulos, com bolas, você pode fazer espirais, você pode não borrar o seu trabalho de preferência, porque fica feio borrado. Aí você pode fazer também ondas, você pode fazer quadrados, você pode fazer linhas, você pode fazer pontos. Você pode fazer flores, isso tudo dentro das estruturas coloridas da nossa mandala. Ó, diferente da outra que eu não puxei até o final, essa aqui eu vou fazer pétalas separadas.
ou grafismos. Que quem escreveu aí que são as texturas gráficas, né? São sim. Ou grafismos. Se você procurar na internet, se você quiser continuar nesse mundo maravilhoso das mandalas, você vai achar até uns packzinhos só de textura. Pra você poder se familiarizar as formas e ajudar você no início a criar, né, as suas composições. Essa mandala aqui é uma mandala básica, uma mandala muito simples. Muito simples. Mas que a ordem de composição dela funciona muito. Você pode fazer essas pontas aqui, mudar a cor, mudar o estilo e fazer o mesmo desenho virar 1000, igual eu mostrei para vocês. O final, eu sempre gosto de fazer ele mais grosso, porque eu acho que realça mais a complexidade do desenho. Então, sempre o último traço da minha mandala, eu engrosso a caneta. E olha como é prático e rápido depois que você já tem o seu desenho formado. E essa é uma dos motivos para você fazer o seu desenho no papel, para que depois, quando você queira repetir a mandala, você não tenha que diagramá-la toda de novo, pelo amor de Deus, na misericórdia divina. Você já tenha ela diagramada. Lembra uma suculenta, essa mandala lembra uma suculenta. As suculentas, os cactos, os caramujos, as flores, né, os brotos das folhas, eles sempre crescem no que a gente fala, né, no código de Fibonacci, que é um código harmônico da natureza de crescimento, e que esse crescimento se chama geometria sagrada. E as mandalas, elas são um exemplo que a gente tenta imitar a geometria sagrada da natureza. E aí a gente também tem o sol, a gente também tem os flocos de neve, a gente tem as estrelas do mar, a gente tem muitas mandalas na natureza. Muitas, infinitas, assim, até muito mais do que a gente pensa. A gente tem as frutas. Repare quando você corta um mamão no meio, que coisa mais linda que é dentro de um mamão, uma estrela linda. É super mandala um mamão por dentro, assim, é muito legal. Muito legal. Vamos agora fazer detalhe nessa moça? Então tá bom, eu vou fazer uns detalhes bem aleatórios e bem diferentes das outras que eu fiz, para ficar mesmo a possibilidade de vários desenhos com possibilidades diferentes, tá bom? Vamos lá. Bem mais rápido. Kelly, quando eu tenho possibilidade de tempo, eu também faço na tinta. Agora, contorno eu não faço no pincel, não. Só se for muito fino e eu precisar do contorno fino, né? Mais fino que a número 1. Aí eu faço sim. Agora, contorno grosso... E não vá pensando que é porque é mandala ou porque é caneta que você vai fazer com facilidade, porque não é bem por aí, tá, Brasil? A carambola é maravilhosa, uma mandala. Todas as frutas são, amigas. Se você abrir as frutas no meio, você vai ver que todas elas formam lindas mandalas. Ei, meu bem! Foi esses dias seu aniversário, não foi? Ou ainda vai ser? Me conta aí que eu tô confusa.
pitaia é maravilhosa. Fruto do cacto, incrível. Ai, só você, amiga. Mas é leonina, né, meu bem? Então. Minha Vênus é em Leão. Eu fico pedindo pra Acrylex me patrocinar toda semana. Essa semana eu vou pedir pra Posca. Posca, me patrocina. Por favor, nunca te pedi nada. Marca ela aí, gente. Posca Oficial. De acordo com os detalhes que você coloca, a sua mandala ela toma personalidades mais sérias, ela faz com uma personalidade mais cativante, mais alegre. Essa mandala aqui, ela tá me remetendo a uma combinação até agora mais séria, para uma casa mais calma, para poder dar detalhe numa parede de uma casa, que a casa seja monocromática baseada nessas cores aqui. E a mandala entre como objeto de decoração, causando um ponto de observação, um ponto de contraste nessa decoração calma. Me patrocina, Posca. Por favor, nunca te pedi nada. E reparem como que o trabalho feito com a caneta Posca é um trabalho limpo, é um trabalho ligeiro, vistoso, limpo. E reparem também como que o brilho dela não existe. Ela é uma tinta totalmente opaca. Totalmente opaca. Agora vamos dar uma chamada de luz nesse desenho, que ele tá muito fechado e eu gosto de desenhos com bastante luz. Outro artifício que a gente tem muito legal na confecção de mandalas é a utilização de detalhes com o branco e com o preto a partir de bolinhas. Essas bolinhas, elas fazem milagres. E aí, para a gente poder fazer esses detalhes nas mandalas, eu já mostrei isso algumas vezes para vocês. Ó, a gente utiliza uma ferramenta que são os boleadores, que são o quê? Diferentes gramaturas e possibilidades de fazer bolinha. E é com eles que a gente vai trabalhar agora. Só que agora, como a gente já fechou a triangulação da cor, a gente vai usar as bolinhas no tom de branco, só para poder trazer mesmo um detalhe de luz e movimento no meu desenho. Ó como já acende imediatamente quando a gente coloca o branco. E vocês repararam que hoje, quando eu falei de cor, eu não falei nem do branco nem do preto? Eu falei de um monte de cor, mas desses dois amigos aí eu sequer mencionei, porque o branco, na verdade, ele é a junção de todas as cores, né? Ele é onde, se você a luz branca, se você
fazer a refração dela no prisma, você vai ter todos os comprimentos dos outros espectros de luz. E aí, por isso que o branco diz que ele é a junção das cores. E aí, quando a gente fala do branco, a gente vem imediatamente falando do preto. E o preto, ele é o quê? A ausência. Ele é a ausência da cor. Então, o branco e o preto, eles não são considerados cores. Eles são considerados artifício para a gente poder saturar e dessaturar o tom, ou para poder criar contraste e detalhe. Isso aí, meu amor. Não, verniz só se você for passar verniz com a posca, se for verniz de pincel, você tem que esperar um dia, tá? Não pode passar imediatamente. Agora o verniz spray pode sim, não tem problema não. Olha que lindo que ficou isso, gente. Adorei. Aí agora, para poder... Eu gosto muito de finalizar assim, porque eu acho que a mandala é uma entidade poderosa, um ser divino, assim. E aí eu gosto de finalizar ela com pontos das cores que a gente utilizou dentro da confecção da mandala. Mas isso é uma mania de construção minha, tá? Vocês não precisam necessariamente fazer isso aí, não. Isso aí é o que a tia Lari louca que gosta de fazer. Pro fundo, esse branco não é branco, vocês percebem que ele é um mineral, para que os meus detalhes em branco possam sobressair. Cadê a caneta branca? E agora um pouquinho de preto, só para realçar. Esses vão ser pequenos pontos. E está pronta a nossa confecção de mandala. E o que eu quero mostrar para vocês, que a partir dos conceitos que a gente aprendeu hoje na aula, a combinação das cores, ela possibilita que com o mesmo risco, deixa eu pegar o nosso risco aqui, procurar onde foi parar o nosso risco. Cadê? Aqui meu risco, já mais do que riscado, que com o mesmo risco, o risco inicial, a gente pode fazer muitas possibilidades diferentes. Faltando um. Cadê o verdinho? Uai. Perdi uma placa, Brasil. Cadê o verdinho monocromático de baixo aqui, ó? Botei o papelzinho em cima dele, coitadinho. Tá aqui a outra aqui, ó. E que às vezes, só da gente entender um pouquinho de cor, um pouquinho de combinação, a gente consegue fazer a mesma estrutura, dar sensações completamente diferentes. Para poder finalizar esses trabalhos aqui, eu vou colocar agora escrito felicidade, positividade, gratidão, esses tipos de coisa. Eu acho que vai ficar muito legal e que vai ser bem fácil de comercializar eles na loja. Deixa eu virar essa câmera aqui, Brasil. Peraí. Que o print hoje tem que ficar muito bonito. Olha a bagunça que tá aí. Olha as casinhas lá, que as da loja estão acabando. Ai, voltei. Toda torcedora do Brasil que eu tô hoje. Vai, Brasil.
Então, como vocês pediram, na aula de hoje a gente falou um pouco sobre cor e como é mágico a gente conseguir combiná-las do jeito certo. Da onde que eu tirei todas essas combinações? Foi da minha cabeça? Não, claro que não, Brasil. Foi de um filósofo, escritor, cientista, ele era troço tudo alemão, que chamava Goethe, que em 1810 ele criou um livro chamado Estudo da Cor. E a partir dos estudos e das experiências de Goethe, falta muito, já tem muito tempo isso, até hoje a gente utiliza os conceitos dele para poder fazer as combinações que são consideradas combinações harmônicas. Ah, Lari, mas eu queria usar outros tipos de combinação que eu não vi aí nessa sua paleta de cor e eu queria usar e fazer coisas diferentes. Como que eu posso usar e fazer diferente? Uma forma de você usar uma combinações boas, como eu falei no início da aula, é se inspirar nas cores da natureza. Sabe um pôr do sol? Usa as cores dele. Sabe quando você mistura a areia da praia, o azul do mar e você mistura também aquele marrom todo das rochas? Usa essas cores, também vai ser uma combinação maravilhosa. Sabe quando você usa o verde e aí você utiliza a terra, o marrom e utiliza os laranjas e os rosas para poder fazer como se fossem as flores e dar aquele arrepio de felicidade? Então, ela também é uma combinação maravilhosa. Eu espero que a partir de agora vocês consigam fazer não só as minhas peças, mas também as de vocês, utilizando muitas combinações harmônicas e fáceis, porque a partir de agora vocês têm uma ferramenta. E para essa ferramenta maravilhosa de nome Círculo Cromático, vou colocar nos stories para que todos vocês tenham. É só tirar um print e vai ter aí para vocês usarem bastante, tá bom? Aquele beijo. Me printa bonita hoje de cor e torcedora do Brasil, tá? Pelo amor de Deus. Não vai embora ninguém não. Me printa bonita nesse negócio aí, tá? Ó, vou de Brasil, que hoje eu tô muito brasileira, Brasil. Ai, Brasil, vai, Brasil. Ganha a Copa do Mundo que eu quero que vocês ganhem tudo. Isso tá brilhando. Vamos fazer a de hoje. Pera aí. Printa de novo. Escolhe os prints aí, Brasil. Que a tia tá fazendo cena pra vocês printarem. É isso. Um pouco de mandala, um pouco de cor. Espero que tenha acrescentado nesse mundo colorido aí de vocês. E como eu falo toda semana, minha missão é colorir o mundo. Vocês estão me ajudando. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.